Uma noite, com o milionário poderoso transforma a virgem inocente em uma amante apaixonada. Alice nunca imaginou que sua vida mudaria em uma única noite. Com suas mãos sempre cheias de pratos e copos, ela dançava entre as mesas de um elegante restaurante na cidade de Valerosa, onde a opulência e a miséria coexistiam em um mesmo espaço. Suas sapatilhas gastas trocavam de cor com os reflexos do luar que se infiltrava pela janela da cozinha. Nos olhos de Alice havia uma centelha de esperança, mas também uma inocência que a mantinha afastada dos excessos daquele mundo brilhante ao seu redor. Foi em uma noite comum, enquanto os convidados faziam pedidos sofisticados, que ela recebeu o convite inesperado. Um cartão pesado, com letras douradas e exalando um perfume intenso, foi pousado sobre a mesa onde seu olhar ainda deliciava-se com os sonhos de uma vida diferente. Você está convidada para a gala na mansão de Victor Santoro. A mensagem parecia saltar das palavras, carregada de um convite como aquele era uma passagem para o mundo que ela apenas observava das margens. Na mansão, uma paleta de cores cintilantes e a música suave envolviam os convidados como um abraço. Alice, trajando um vestido simples que havia emprestado, se sentia como uma pequena joia entre pedras preciosas. Cada risada e sussurro ressoava em seu coração, e enquanto os rostos se fundiam em um espetáculo visual. Um par de olhos penetrantes não pode deixar de notar a jovem ingênua. Victor estava ali, impassível, mas intrigado. Ele se aproximou, a brisa da noite envolvendo-os em um convite para a única dança que nenhum deles poderia recusar. O toque de suas mãos, a suavidade de um momento que prometia mudanças, fez com que Alice sentisse um misto de excitação e medo. Enquanto a dança girava e a nebulosa audiência se dissipava, um rival discretamente observava de longe. Rafael, um amigo de longa data de Victor, também se sentia atraído pela pureza da jovem. A tensão entre os dois os olhos de Victor, antes sombrios, agora brilhavam com um desejo renovado. O nó no estômago de Alice cresceu. Ela se via em uma encruzilhada: seguir sua vida comum ou mergulhar de cabeça em um mundo desconhecido, iluminado por promessas e perigos. A noite estava longe de terminar. Quando a música parou e o mundo ao redor começou a desvanecer, um grito cortou o ar. A festa não era o que parecia. E em meio ao sussurro da verdade, Alice se deparou com a pergunta que poderia mudar tudo. Até onde ela iria para descobrir quem realmente era? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me permita, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música ainda ecoava na mansão, mas o clima estava mudando. Alice sentia um tremor crescente no ar, algo que fazia seu coração disparar. O que aconteceria a seguir? Mesmo cercada por pessoas rindo e dançando, ela só conseguia prestar atenção nos olhos de Victor, que agora brilhavam como se guardassem segredos profundos. Era como se o mundo ao redor estivesse se desvanecendo, mas então algo aconteceu.
Um grito! Alguém gritou do outro lado da sala. A música cessou instantaneamente e um silêncio pesado caiu como um manto sobre os convidados. Alice virou-se, sua mente em turbilhão. Uma mulher, magnífica em um vestido vermelho, estava de pé, olhar fixo em Victor, com os olhos cheios de pavor. Victor, você precisa saber, é sobre ela. As palavras cortaram o ar como uma faca. O caos se instalou. Todos começaram a olhar. Victor se virou, seu semblante impassível, mas a tensão em seus músculos revelava que ele sentia o peso da revelação. Alice ficou paralisada, o estômago embrulhado. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? Ela é sua irmã. Noah. A mulher finalmente bradou, a voz tremendo. Na verdade, Alice não é quem você pensa. Ela não é uma simples garçonete. Os murmúrios começaram. Alice parou de respirar. A festa, o brilho, tudo se desfez como um sonho. O rosto de Victor se transformou. Uma mistura de choque e de um emocional desconhecido que ele claramente lutava para controlar. Por que a mulher estava fazendo aquilo? Quem era aquele ser humano que balançava a estrutura de sua nova realidade? Enquanto a multidão especulava, um detalhe saltou aos olhos de Alice. Rafael, o amigo de Victor, olhava para ela, mas não com a luz do desejo. Havia algo mais. Com seu olhar, ele parecia culpado. A adrenalina corria em suas veias e o nó no estômago se transformou em um rolo de cordas desesperadas. E então, com um movimento inesperado, Victor avançou, quebrando o silêncio. O que você quer dizer com isso? Sua voz era mais baixa, mas carregada de uma tensão que ameaçava explodir. O ambiente estava eletrificado. Todos estavam em suspense, cada um segurando a respiração, prontos para o desenrolar daquela novela emocionante. Alice, eu não sei como você não sabe. Sua mãe, ela não te contou? Disse a mulher, agora visivelmente nervosa, mas empurrada pelo desespero da situação. Eu sou de Zina. E você? Você é filha de uma antiga rival da nossa família. Uma rivalidade que acabou em muito mais do que você imagina. As palavras dela reverberaram na mente de Alice como um eco distante, cada sílaba batendo em seu coração. Rivalidade? História? A sensação de que tudo ao seu redor estava desmoronando era palpável. Alice olhou para Victor, suas esperanças, seus sonhos se esvaindo lentamente. Você não pode acreditar nela, Alice. Rafael tentou intervir, mas seu olhar já carregava um peso que ela não poderia ignorar. Havia um segredo ali, uma verdade que parecia complicar tudo ainda mais. Como ela poderia ser parte de algo tão sombrio? Eu não entendo. Alice gritou, a frustração transbordando. O que você quer de mim? Por que tudo isso? E naquele momento, ela sentiu o tapete sendo puxado debaixo de seus pés. Victor se aproximou mais. Seus olhos, agora reveladores, cheios de questões, de um desespero que ela nunca pensou que ele poderia exibir. Preciso saber a verdade, Alice. Você é minha irmã ou não? Sua voz foi firme, mas havia um chamado implícito. Uma união ou um rompimento prestes a acontecer. Alice estava em uma encruzilhada. A festa, assim que tinha se transformado em um sonho, começou a parecer um pesadelo. O que significava ser irmã de Victor? O que significava para ela? No meio do caos, o tempo parecia parar. E quando tudo que ela havia sonhado se desfez, uma pergunta ficou ressoando no ar. Até onde ela iria para descobrir sua verdadeira identidade? Alice estava em choque.
A revelação da mulher reverberou em sua mente, cada palavra cortando mais fundo que um punhal. Sua irmã? O coração dela pulsava freneticamente. A música havia parado, mas o zumbido das vozes dos convidados a cercava. Uma onda de murmúrios e olhares indiscretos. Ela sentiu o peso da sala, todos fixos nela, como se fosse um espetáculo triste. Victor se aproximou, seu olhar penetrante, mas agora era difícil saber o que ele realmente sentia. Ele estava assombrado, mas havia algo mais. Alice percebeu que ele não estava apenas em choque. Havia dor ali, um tipo de dor que poderia vir de muitos anos de segredos. Quando ele falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. Alice, a verdade pode ser difícil, mas eu preciso saber. Nesse momento, Designa, a mulher em pé, hesitou. Parecia que ela estava prestes a revelar mais, mas um barulho abrupto irrompeu uma das portas. Um homem atirou-se na sala, todo de preto, com um olhar aflito e ofegante. Victor! Ele gritou, e a tensão na sala se intensificou, como se o ar tivesse sido evaporado. Os olhos de todos se voltaram para ele. Alice sentiu um arrepio. O homem parecia não se importar com as regras da gala. É sobre a sua família. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Victor se virou confuso. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? A situação está mais complicada do que você imagina. Aqui não é seguro. Sabem sobre ela. Eles estão vindo. O homem olhou rapidamente para Alice, seu olhar agora cheio de urgência. Você precisa ir. Agora! Quem está vindo? O que você sabe de fato? Victor exigiu. Seu tom aumentava, mas a determinação na voz do homem tinha um peso que não poderia ser ignorado. A família rival, sua mãe, ela escondeu segredos. Você é o próximo na linha. A multidão começou a murmurar novamente. Os rostos pálidos e ansiosos, a confusão crescendo em um mar turbulento de emoções. A revelação fez sangue correr do rosto de Alice. Ser irmã de Victor não era simplesmente sobre laços familiares. Havia ameaças envolvidas. A vida dela, tudo o que conhecia, poderia agora estar sob ataque. Os olhos de Rafael se encheram de medo. Ele se aproximou de Anice. Você precisa confiar em mim. A frase foi como um eco distante em meio ao caos. O que Rafael sabia? No instante em que ela olhou para ele, o orgulho e a confiança que um dia existiram pareciam desvaporizar-se. A sala explodiu em pânico. Alguns convidados começaram a gritar, enquanto outros tentavam escapar. Alice estava paralisada, olhando em volta, viu Victor. Seu rosto agora uma máscara de determinação. Ele não estava apenas lutando por sua identidade. Ele estava lutando por ela. Alice, venha, ele gritou, estendendo a mão. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, a luz apagou. O que se seguiu foi um grito estridente, e então o som de um vidro quebrando. O pânico tomou conta da mansão. Silhuetas se moviam apressadamente. Tudo isso era um pesadelo? Alice se virou, buscando socorro, mas estava cercada. Então, em meio ao caos, alguém falou, uma voz familiar. Alice, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Era Designa, aproximando-se da confusão. Uma verdade? O que mais ela poderia ter escondido? Alice sentiu o chão sob seus pés tremer. Qualquer resposta parecia a chave para um mistério maior. O que estava realmente, Popo? O que essa família rival tinha planejado? A única coisa que ela sabia com certeza era que naquele momento a vida como conhecia estava condenada. A música pode ter parado, mas a luta estava apenas começando. A pergunta que ficou no ar era:
Até onde Alice iria para enfrentar o passado que lhe fora negado? E mais importante, quem realmente estava em perigo agora? Alice estava em choque. A revelação da mulher reverberou em sua mente, cada palavra cortando mais fundo que um punhal. Sua irmã? O coração dela pulsava freneticamente. A música havia parado, mas o zumbido das vozes dos convidados a cercava, uma onda de murmúrios e olhares indiscretos. Ela sentiu o peso da sala, todos fixos nela, como se fosse um espetáculo triste. Victor se aproximou, seu olhar penetrante. Mas agora era difícil saber o que ele realmente sentia. Ele estava assombrado, mas havia algo mais. Alice percebeu que ele não estava apenas em choque. Havia dor ali. Uma tipo de dor que poderia vir de muitos anos de segredos. Quando ele falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. Alice, a verdade pode ser difícil, mas eu preciso saber. Nesse momento, Designa, a mulher em pé, hesitou. Parecia que ela estava prestes a revelar mais. Mas um barulho abrupto irrompeu uma das portas. Um homem atirou-se na sala, todo de preto, com um olhar aflito e ofegante. "Victor!" ele gritou, e a tensão na sala se intensificou, como se o ar tivesse sido evaporado. Os olhos de todos se voltaram para ele. Alice sentiu um arrepio. O homem parecia não se importar com as regras da gala. "É sobre a sua família." Aquelas palavras caíram como uma bomba. Victor se virou confuso. "O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso?" "A situação está mais complicada do que você imagina. Aqui não é seguro. Sabem sobre ela. Eles estão vindo." O homem olhou rapidamente para Alice, seu olhar agora cheio de urgência. "Você precisa ir. Agora!" "Quem está vindo? O que você sabe de fato?" Victor exigiu. Sua voz aumentava, mas a determinação na voz do homem tinha um peso que não poderia ser ignorado. "A família rival, sua mãe, ela escondeu segredos. Você é o próximo na linha." As palavras do homem atingiram Alice como um truque de mágica que transforma a esperança em desespero. O que mais poderia existir dentro dessa teia de mentiras? A sala explodiu em pânico. Os convidados começaram a gritar enquanto tentavam escapar. E Alice estava paralisada. O caos era um turbilhão, mas havia algo mais profundamente perturbador. "Isso não é real!" Rafael gritou. Seu olhar nesse instante parecia mais sério do que nunca. "Alice, você precisa confiar em mim." Mas antes que ela pudesse processar, Designa interrompeu. "Não! Você não pode confiar nele." A expressão dela se transformou de temor em desespero. "A verdade é que ele é parte de tudo isso." Os olhares se fixaram em Rafael, e aos poucos os murmúrios se transformaram em gritos. "Ele traiu a família de vocês. Foi ele quem me contou sobre Alice." Alice sentiu a cabeça girar. Era demais. O que aqueles homens estavam fazendo? Ela olhou para Victor. O rosto dele estava pálido, a realidade da traição desmoronando sob seus pés. "Rafael, você não pode ser. É tudo uma mentira." Ele estava se defendendo, mas a verdade parecia pesar em suas palavras. "Eu juro, Alice, eu só quis proteger você, ouvir você de sentir livre." "Livre do quê? De um pai que deseja me ver condenada?" Alice gritou, sentindo-se cada vez mais claustrofóbica. O ambiente estava pegando fogo. Afinal, quem era ela neste contexto? Neste momento, o homem de preto se interveio novamente.
Não importa o que ele fez. O que importa é que a hora de agir é agora. Ele puxou um pequeno par de chaves do bolso. Esse carro leva para fora da cidade. Se você não for agora, todos nós estaremos em perigo. Alice hesitou. Um tsunami de emoções a invadiu. Ao mesmo tempo em que o medo a prendia, uma pequena chama de coragem ardeu dentro dela. Porém, a única coisa que ela sabia nesse momento era que, em meio a todas aquelas revelações, a verdade que deveria ser libertadora se tornara um peso insuportável. Precisa decidir, Alice. A urgência na voz do homem era palpável. Quem você vai escolher? Aqueles que sempre estiveram ao seu lado? Ou quem pode estar por trás de tudo isso? O tempo parecia parado. Os olhares a pressionavam. Uma plateia em expectativa. O que ela diria? A resposta que soava em sua mente não era clara. O que ela realmente queria? O que seria o futuro dela daqui em diante? Quando todos os caminhos pareciam sombrios, a única coisa que restava era o desconhecido que se apresentava diante dela. E sem saber como, Alice percebeu que aquela escolha poderia mudar tudo. Alice hesitou. O homem de preto a convocava, o peso das decisões pesando em seus ombros. Mas antes que ela pudesse responder, o pânico atingiu um novo ápice. O eco de uma explosão distante ressoou, fazendo o chão tremer sob seus pés. Um raio de luz cortou a escuridão da sala, assim que uma porta se abriu com violência, revelando uma figura encapuzada que entrou, corpo coberto por sombras. Todos vocês precisam sair agora. A voz era grave, quase um rosnado. Alice não conseguia entender. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão familiar? Era como se uma onda de terror a envolvesse, a adrenalina disparando em suas veias. O caos crescia, murmúrios apressados preenchendo o ar. Victor, você está bem? O homem de preto gritou, sua ansiedade palpável. A conexão entre ele e Victor estava clara. Mas o que mais estabelecia o vínculo que os unia? O rosto de Victor era um misto de incredulidade e determinação. Alice, vá! Ele estava quase implorando, e o olhar dele parecia desenhar um futuro que já não era simples. Logo, a figura encapuzada se virou, revelando um rosto que fez o coração de Alice parar. Rafael? Ela mal conseguiu dizer, em choque. O homem de preto arregalou os olhos em reconhecimento. Rafael? Mas você está com eles? Você sempre foi amigo de Victor. Eu não sou quem você pensa que sou. A voz dele soava desesperada. Eu fiz isso para proteger cada um de vocês. Eu sou o verdadeiro alvo, não você. E ao dizer isso, ele se aproximou e a tensão chegou ao auge. Largue-a! Gritou o homem de preto, avançando para proteger Alice. Mas Rafael balançou a cabeça, tomado por uma mistura de raiva e temor. Ninguém está seguro aqui. O que vocês não entendem é que a mãe de Alice... Cale-se! Designa gritou, a frustração a consumindo, enquanto todos reparavam que as linhas entre amigos e inimigos estavam emaranhadas. Você não sabe o que está dizendo. Uma nova explosão fez as luzes piscarem e, em um instante, tudo ficou ainda mais confuso. Alice olhou para todos os lados, tentando entender. Era um desenho de relações distorcidas e seus laços de confiança estavam se desfazendo. O que era segurança? E quem estava realmente jogando as cartas nesta jogada mortal? Rafael, agora ao lado do homem de preto, olhou nos olhos de Alice com um misto de dor e urgência. Você precisa me ouvir.
O passado da sua família e o meu estão entrelaçados de uma maneira que você nem imagina. A sua mãe não quer que você descubra a verdade. Alice estava em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Estou farta de mentiras! Sua voz tremia, e as emoções ameaçavam transbordar. Era tudo muito pesado para ela carregar, enquanto o futuro se tornava cada vez mais incerto. Ela não é apenas uma garçonete. Rafael disparou, explosivo. A história dela está ligada à rivalidade da família Santoro. Você é a herdeira de poder que sua mãe tentou esconder. Victor a olhou, a expressão de choque se desdobrando em uma frustração ardente. Alice, isso não pode ser verdade. Mas antes que alguém pudesse continuar, a cabine escura se iluminou de repente. Um fio de luz prateada iluminar o rosto de Alice, e no reflexo ela viu algo que a fez congelar. Um colar pendendo do pescoço de Designa, que exibia uma pedra preciosa que ela reconhecia. Era uma herança, uma joia que pertencia à sua mãe. Você? Você tem algo meu! Alice a encarou, a memória fulgurante de momentos esquecidos envolvendo sua infância. Designa hesitou, como se o passado se apossasse dela. A tensão na sala atingiu um clímax. Eu não posso deixar você saber o que aconteceu. Basta! O grito de Victor cortou o ar. Seja lá o que está em jogo, precisamos resolver isso. Não podemos permitir que eles a encontrem. Alice estava perdida em um labirinto de segredos e mentiras, mas agora a revelação ameaçava devorar sua sanidade. O que você não me contou, Victor? Sua voz era uma mistura de dor e indignação. Nesse momento, outro grito irrompeu da multidão em pânico. Para fora! Eles estão chegando! E o caos se instalou novamente. Mas no meio do furor, uma figura encapuzada se destacou mais uma vez, atirando-se em direção a Alice. O homem com um olhar que a paralisou. Alice. Eu sou seu pai! As palavras ecoaram na sala, arrancando os pré-julgamentos em pedaços. O mundo de Alice desmoronou mais uma vez. E agora tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar novamente. Quem eram os verdadeiros inimigos? E quais segredos estavam prestes a emergir na superfície? Alice estava em choque. As palavras "eu sou seu pai" reverberavam na sala como um trovão, ecoando em sua mente, somando-se ao turbilhão de emoções que já a consumia. O corpo dela ficou paralisado e seus sentidos, antes agudos com o pânico, tornaram-se nebulosos. O que era a verdade? Quanto mais ela tentava processar a revelação, mais as peças do quebra-cabeça pareciam mudar de lugar. Papai? Ela sussurrou, mais como um eco de incredulidade do que uma pergunta. O homem encapuzado manteve o olhar fixo, a intensidade de seus olhos capturando algo profundo dentro dela. Era familiar, mas ao mesmo tempo avassalador. Ele se adiantou, afastando o capuz e revelando um rosto marcado pelo tempo e pelos erros. Era o rosto de um homem que ela nunca conheceu, mas que de alguma forma sempre pareceu uma sombra em sua vida. Você não pode estar falando sério. O desespero nas palavras de Victor foi um rugido, em meio ao caos. Você voltou. Onde você esteve? A tensão estava atingindo níveis insuportáveis e Alice sentiu que suas pernas começavam a fraquejar. O peso da realidade a empurrava para baixo, apertando seu peito como um abraço insuportável.
Eu fiz o que era preciso para manter você a salvo. A voz dele soava compartilhando uma dor profunda, com um peso que parecia um fardo, há muito tempo carregado. Mas de quem? Alice gritou, a indignação alimentando a adrenalina em seu corpo. De mim ou da verdade? E ao perguntar, uma fraqueza se transformou também em um desejo desesperado de compreender. Sabia que naquele momento não estava apenas buscando respostas, mas uma saída desse pesadelo enredado. O homem de preto, com um olhar sério, disparou para diante. Seja qual for a verdade, não estamos seguros. Eles estão chegando, e é isso que importa agora. Designa. Cada vez mais nervosa, interveio. Isso não é o que você acha. Alice, ouça. Ele pode estar mentindo. Ele não é quem você pensa. O pânico em seu olhar parecia genuíno. Alice jogou a cabeça para trás, lutando contra a confusão. A verdade é, a minha vida foi cheia de mentiras. Agora, você quer que eu confie em mais um? Você não pode simplesmente aparecer E então, um estalo cortou suas palavras. Um barulho alto, algo explodiu na entrada. Vidros quebraram e a sala estava em caos. As luzes piscaram. O som de gritos e passos apressados tomou conta. O pânico se instaurou. As pessoas começaram a correr em direções opostas. O homem de preto agarrou Alice pelo braço, puxando-a para fora do caminho de uma nuvem de poeira e destroços que invadiu a sala. Vamos para a saída! As palavras dele eram um comando, mas Alice não estava pronta para correr. O que mais iria acontecer? A sala inteira estava se desmoronando. Ela precisou olhar para o rosto de seu pai, um homem que nunca conheceu, mas agora seu coração pulsava não por amor, mas raiva. Eu não vou a lugar algum sem saber a verdade. A explosão, o caos, tudo parecia um pesadelo psicodélico, enquanto os rostos conhecidos se tornavam borrões. E foi quando, em meio ao turbilhão, um grito rasgou o ar. Alice! Era Rafael. Ele estava pendurado na entrada, cercado por figuras sombrias que emergiam das sombras, seus olhos resplandecendo uma forma intensa de desespero. Aqui, agora, nesse instante, tudo desmoronou. Uma onda de calor atravessou a sala, enquanto uma das figuras se aproximou rapidamente, revelando-se em plena luz. Era uma mulher, com um olhar afiado e uma presença intimidadora, que a fazia parecer uma rainha em meio a soldados. Alice, sua verdadeira mãe está aqui. O impacto da revelação a atingiu como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Cada peça do quebra-cabeça começou a se desintegrar. E as respostas que você esperava encher o vazio se tornaram um universo de novas perguntas. O que estava acontecendo? Sua mente girava. E o que mais ela não sabia? Ele tinha falado em proteger. Quem ou que ela deveria temer? Não! O homem de preto gritou. Ela é uma inimiga. O que quer que você acredite. Não caia nessa armadilha! Mas com tudo ao redor desmoronando, a revelação estava prestes a mudar tudo. Alice, no meio do caos, olhou para seu pai. Ele estava lutando contra demônios que ela mal entendia. A única coisa que sabia com certeza, ali, era a urgência de escolher de que lado estava. E sem saber como, a linha que separava amiga de inimiga estava se desfazendo, levando-a para um futuro que ela nunca imaginou. Por favor, Alice, você não pode ir com ela! Victor gritou. Mas quando a verdade parece escorregar por entre seus dedos, você se pergunta, até onde realmente vai a lealdade? O que se esconderia nas sombras do passado que um dia ela considerou como seu lar? A única certeza que permanecia era que toda aquela confusão estava prestes a desmoronar em algo ainda mais profundo. Alice estava em choque.
As palavras "Eu sou seu pai" reverberavam na sala como um trovão, ecoando em sua mente, somando-se ao turbilhão de emoções que já consumia. O corpo dela ficou paralisado e seus sentidos, antes agudos com o pânico, tornaram-se nebulosos. O que é na verdade? Quanto mais ela tentava processar a revelação, mais as peças do quebra-cabeça pareciam mudar de lugar. "Papai?" ela sussurrou, mais como um eco de incredulidade do que uma pergunta. O homem encapuzado manteve o olhar fixo, a intensidade de seus olhos capturando algo profundo dentro dela. Era familiar, mas ao mesmo tempo avassalador. Ele se adiantou, afastando o capuz e revelando um rosto, marcado pelo tempo e pelos erros. Era o rosto de um homem que ela nunca conheceu, mas que de alguma forma sempre pareceu uma sombra em sua vida. "Você não pode estar falando sério." O desespero nas palavras de Victor soou um rugido em meio ao caos. "Você voltou? Onde você esteve?" A tensão estava atingindo níveis insuportáveis. E Alice sentiu que suas pernas começavam a fraquejar. O peso da realidade a empurrava para baixo, apertando seu peito como um abraço insuportável. "Eu fiz o que era preciso para manter você a salvo." A voz dele soava compartilhando uma dor profunda, com um peso que parecia um fardo há muito tempo carregado. "Mas de quem?" Alice gritou, a indignação alimentando a adrenalina em seu corpo. "De mim? Ou da verdade?" E ao perguntar, uma fraqueza se transformou também em um desejo desesperado de compreender. Sabia que naquele momento não estava apenas buscando respostas, mas uma saída desse pesadelo enredado. O homem de preto, com um olhar sério, disparou para diante. "Seja qual for a verdade, não estamos seguros. Eles estão chegando e é isso que importa agora." Designa, cada vez mais nervosa, interveio. "Isso não é o que você acha. Alice, ouça! Ele pode estar mentindo. Ele não é quem você pensa." O pânico em seu olhar parecia genuíno. Alice jogou a cabeça para trás, lutando contra a confusão. "A verdade é que a minha vida foi cheia de mentiras." "Agora você quer que eu confie em mais um? Você não pode simplesmente aparecer e então o estalo cortou suas palavras. Um barulho alto. Algo explodiu na entrada. Vidros quebraram. E a sala estava em caos. As luzes piscavam. O som de gritos e passos apressados tomou conta. O pânico se instaurou. As pessoas começaram a correr em direções opostas. O homem de preto agarrou Alice pelo braço, puxando-a para fora do caminho de uma nuvem de poeira e destroços que invadiu a sala. "Vamos para a saída." As palavras dele eram um comando, mas Alice não estava pronta para correr. O que mais iria acontecer? A sala inteira estava se desmoronando. Ela precisou olhar para o rosto de seu pai, um homem que nunca conheceu, mas agora seu coração pulsava não por amor, mas raiva. Eu não vou a lugar algum sem saber a verdade." A explosão, o caos, tudo parecia um pesadelo psicodélico, enquanto os rostos conhecidos se tornavam borrões. E foi quando, em meio ao turbilhão, um grito rasgou o ar. "Alice!" Era Rafael. Ele estava pendurado na entrada, cercado por figuras sombrias que emergiam das sombras. Seus olhos resplandecendo uma forma intensa de desespero. "Aqui! Agora!" Nesse instante, tudo desmoronou. Uma onda de calor atravessou a sala, enquanto uma das figuras se aproximou rapidamente, revelando-se em plena luz. Era uma mulher, com um olhar afiado e uma presença intimidadora que a fazia parecer uma rainha
em meio a soldados. Alice! Sua verdadeira mãe está aqui! O impacto da revelação a atingiu como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Cada peça do quebra-cabeça começou a se desintegrar, e as respostas que você esperava encher o vazio se tornaram um universo de novas perguntas. O que estava acontecendo? Sua mente girava. O que mais ela não sabia? Ele tinha falado em proteger quem ou o que ela deveria temer. Não! O homem de preto gritou. Ela é uma inimiga. O que quer que você acredite, não caia nessa armadilha. Mas com tudo ao redor desmoronando, a revelação estava prestes a mudar tudo. Alice, no meio do caos, olhou para seu pai. Ele estava lutando contra demônios que ela mal entendia. A única coisa que sabia com certeza ali era a urgência de escolher de que lado estava, e sem saber como. A linha que separava amiga de inimiga estava se desfazendo, levando-a para um futuro que ela nunca imaginou. Por favor, Alice, você não pode ir com ela, Victor gritou. E então, de repente, uma terceira figura entrou em cena. Era Lucas, um amigo de infância que ela achava que estava longe. Mas agora ele estava ali, com os olhos cheios de determinação e medo. Alice, a verdade é ainda mais complicada do que todos pensam. Ele se lançou em direção a ela. Eu sei quem você realmente é. Desça aqui agora. A sala estava perdida em um caos crescente, mas o rosto de Lucas parecia o único farol em uma tempestade. O que ele sabia? O que mais havia por trás de toda aquela confusão? Os olhares se voltaram para ele, e a tensão, de repente, ficou sufocante. O homem encapuzado, agora completamente exposto como suposto pai, hesitou. O que você quer dizer, Lucas? Seu tom estava carregado de desafio, como se um novo jogo estivesse prestes a começar. Eu sei o que aconteceu naquela noite com a sua mãe. Lucas começou, sua voz ecoando na sala silenciosa, agora, todos esperando. Ela não só escondeu a verdade, mas também ocultou algo que pode mudar tudo. Alice, você é o elo entre as duas famílias. Uma oportunidade de reconciliação que ninguém esperava. Reconciliação? Alice repetiu, confusa. O que isso significava? Qual era a verdadeira intenção por trás dos segredos? E quem realmente estava ao seu lado neste embate de emoções? E com isso a sala tremeu novamente. Um grupo de homens encapuzados entrou pela porta, armados e prontos para o confronto. O caos estava de volta, mas dentro dela, uma centelha de esperança começou a crescer. O que você vai fazer agora, Alice? A pergunta ficou pairando no ar, enquanto todos observavam, cada um esperando a decisão dela. O que ela escolheria? E qual seria o custo dessa escolha? A tempestade havia apenas começado. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Alice estava paralisada. O pânico a envolvia como uma neblina densa. O homem que dizia ser seu pai, o homem que até então era só uma sombra em sua vida, agora a encarava com uma intensidade insuportável. As palavras ainda ecoavam na sala, mas a atenção dela rapidamente se voltou para o tumulto do lado de fora, onde o som de passos pesados e vozes alteradas se aproximava. Segure-se! O homem de preto gritou, puxando-a para mais perto. Os rostos que a cercavam estavam em uma expectativa angustiante, cada um aguardando pela próxima jogada. Não a leve! Victor brandiu, posicionando-se entre Alice e seu pai.
O medo e a raiva pulsavam em sua voz. Você não pode confiar nele. Mas antes que alguém pudesse agir, a porta se abriu com um estrondo. Figuras encapuzadas invadiram a sala, ameaçadoras, armadas e prontas para o confronto. Os homens pareciam sapos prontos para um ataque. O ambiente se transformou em um frenesi de gritos e correria. A festa se tornou um campo de batalha. Corra, agora! O homem de preto puxou Alice pelo braço, mas ela hesitou. O que estava acontecendo? O caos tornava-se cada vez mais irreal, como um pesadelo. E então, em um momento de silêncio ensurdecedor, uma das figuras, a mais à frente, afastou o capuz, revelando um rosto familiar. Era a própria mãe de Alice. O choque a paralisou. Mãe! As palavras mal podiam escapar de seus lábios, como se fossem uma revelação celestial. Você precisa entender, Alice. A mulher exclamou, sua voz cheia de urgência. Estou aqui para te proteger. Mas em vez de conforto, só trouxe mais confusão. Proteger de quê? A indignação fluiu como fogo. Você sempre me deixou no escuro. Eu não posso acreditar em você ou em qualquer um aqui. Isso é maior do que você imagina. A mulher respondeu, a voz tremendo. E a verdade é que seus sentimentos por Victor não podem se concretizar. Você não sabe quem ele realmente é. Por um momento, tudo parou. Os homens armados, os gritos, o pânico, tudo desmoronou em um só instante. Alice olhou para Victor, seu coração despedaçando. O que você quer dizer com isso? A mãe de Alice franziu o senho. Victor não é só um milionário poderoso. Ele é parte da família rival, aquela que me destruiu. As palavras cortaram no ar. O que estava acontecendo? Isso não é verdade, Victor respondeu, sua voz carregada de emoção. Você não pode acreditar nela, Alice. Ela está desesperada. Mas os olhos de Alice estavam fixos na mãe. Um abismo de dúvida se abriu em seu coração. E se for verdade? Alice se sentiu perdida. O mundo ao seu redor começando a ruir novamente. Uma onda de memórias subiu à tona. As brigas, os rumores, as sombras que sempre assombraram sua infância. O homem de preto puxou Alice para mais perto. Precisamos sair agora. Eles estão aqui. O caos voltou a reinar. Então você realmente é meu pai? O questionamento se formou. Um eco de esperança nos olhos dela. Mas o homem hesitou. Um tremor em sua expressão, como se ele estivesse se despindo de uma máscara. Alice olhou para ele, e então, como se toda a verdade estivesse prestes a colidir, ele disse, não, Alice, eu sou o tio de Victor e o seu verdadeiro pai. Sua mãe, ela não pode saber que você ainda está viva. Isso coloca todos em risco. A sala parecia girar. Tudo o que Alice conhecia, tudo o que achou que entendia, desmoronava. O mundo que conhecia já era um pesadelo, e agora se tornava mais obscuro. O que vocês estão dizendo? Minhas lembranças? Claro. Mas a luz da verdade se apagou de repente. Um rugido ecoou e os homens encheram a sala, prontos para o confronto final. No meio do caos, uma única pergunta pairou. Até onde você irá, Alice, para descobrir quem realmente é? As figuras ameaçadoras avançaram e Alice sentiu o coração disparar. O futuro dela estava prestes a se quebrar em 1000 pedaços. E com isso, ela percebeu que a escolha entre confiar na própria família ou na nova vida que tentou construir estava se tornando uma armadilha mortal. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e a verdadeira luta estava apenas começando. Alice sentiu o chão tremer com a explosão, mas algo dentro dela estava se levantando.
Enquanto os homens encapuzados se aproximavam, toda a confusão em sua mente começou a se dissipar. A revelação de sua mãe e as palavras pesadas de seu pai ecoavam como um mantra. Você é parte de algo maior. O caos estava em alta. O homem de preto puxou Alice em direção a uma das saídas, mas a necessidade de entender a verdade a paralisou. Pare! Ela gritou, fazendo com que todos parassem por um momento. Isto não pode continuar assim! Se existe alguma verdade que precisamos enfrentar, que seja agora. A sala, já caótica, ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Victor, seu coração batendo forte, caminhou até Alice com a expressão assustada e determinada. O que você quer fazer, Alice? Sabemos que eles estão atrás de você. Precisamos sair agora. Mas eu não posso simplesmente sair sem saber de onde vim e para onde estou indo. Não posso continuar presa em um labirinto de mentiras, respondeu, a voz firme apesar da tremedeira nas mãos. Os olhares trocados entre os presentes carregavam uma mistura de medo e esperança. O homem encapuzado, agora exposto como pai, se adiantou. Você é mais do que imagina, Alice. Se você não entender isso, estará correndo risco. Não só você, mas todos ao seu redor também. Então me conte a verdade. Ou tudo o que você disse até agora é só mais uma mentira. A voz dela cortou o ar. E naquele momento, sua mãe, com olhos brilhantes, encarou-a e disse: a rivalidade entre as famílias não é o que parece. Há segredos que estão por trás de tudo isso. Você não é apenas uma peça no nosso jogo. Você pode ser a chave para um novo começo. Mas isso depende de como você escolher agir agora. O ar estava tenso. Alice olhou para cada um deles, sentindo suas emoções. As lembranças do passado se mesclavam com o presente. A dor e a angústia de ser enganada pela própria família. Mas também havia um fio de esperança, um desejo de mudança, um desejo de encontrar sua verdadeira identidade. Então vamos resolver isso, ela declarou com força, a determinação crescendo dentro dela como um incêndio. Se vocês querem que eu seja a chave, então que as portas se abram. Vamos descobrir a verdade juntos ou lutar até o fim. Ali, em meio ao caos e à confusão, Alice se transformou. Irmã, amante, filha, ela estava pronta para quebrar os laços que a mantinham presa às mentiras. Quando um dos homens encapuzados avançou, pronto para atacar, Victor impulsivamente se colocou à frente. A coragem dele era palpável, e Alice sorriu, sabendo que não estava sozinha. Com um movimento ágil, o homem de preto deslizou na frente de Alice, criando uma barreira. Vamos! Siga-me! Ele conduziu todos para uma saída lateral, enquanto os homens armados começavam a entrar. O desespero transformava-se em ação. Alice não olhou para trás. A saída estava bem diante dela, lá fora, um futuro incerto, mas a esperança crescia como uma chama inextinguível. E quando pisaram para fora da mansão, respiraram fundo, sentindo o ar fresco da liberdade em meio ao turbilhão. Mas antes que pudessem realmente se sentir seguros, uma voz cortante ecoou pelo ar. Vocês não escaparão tão facilmente. Era a Zigna, que se aproximou, um brilho ameaçador nos olhos. Isso não é o fim, ela disse, mas Alice sabia que não podia temer. Essa nação de mentiras estava prestes a virar de cabeça para baixo. Não importava o que acontecia a seguir, ela estava decidida a lutar. Um futuro novo a aguardava, e ela estava pronta para buscá-lo. E agora, o que mais sua mãe, o homem de preto e Victor poderiam revelar?
o que ainda estava escondido nas sombras da rivalidade. O que mais Alice precisava aprender sobre si mesma. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Não deixe para depois. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O futuro da nossa história depende do seu apoio.